Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra você um pouquinho como que eu fiz o meu planejamento de setembro. Se você já for um seguidor ou uma seguidora mais antigo aqui do canal, você já deve ter visto um vídeo meu em que eu explico um pouquinho por que eu não mostrava esse Plan With Me que é tão famoso no YouTube. No final das contas, eu acredito que esse planejamento mensal faça parte de um planejamento maior, e aí eu explico tudo naquele vídeo. Se você quiser ver, eu vou deixar ele linkado em algum card aqui ou na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha no que eu entendo que seja planejamento mensal. Então eu não vou, neste vídeo aqui, explicar isso, tá bom? De qualquer maneira, eu achei que seria legal fazer um registro de como eu planejei esse meu mês de setembro pra mostrar pra vocês. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, por favor, deixa um comentário aqui embaixo ou deixa o seu like no vídeo, porque daí eu vou saber que é um conteúdo que vale a pena continuar gravando, tá? Então eu só vou continuar fazendo se vocês acharem interessante, senão não tem por que eu gravar. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, então, é sobre quando que eu faço esse planejamento do mês. Esse vídeo tá entrando aqui hoje, primeiro dia de setembro, mas eu não fiz o meu planejamento hoje. Eu costumo fazer o meu planejamento mensal cerca de 15 dias ou 10 dias antes do início de um novo mês. Por quê? Porque eu trabalho com eventos, faço viagens a trabalho, então pra mim é muito importante fazer um planejamento com uma certa antecedência. Mas claro que tudo isso depende da complexidade da sua vida, da complexidade do seu trabalho, da quantidade de eventos e compromissos e agendamentos que você tem. Para algumas pessoas pode ser que dê pra fazer o planejamento no próprio primeiro dia do mês ou um dia antes. E aí qual é a minha dica pra você? Escolha o dia do mês que você pretende fazer o planejamento do mês seguinte. Você entra na sua agenda, cria um compromisso chamado planejamento do mês com uma recorrência mensal, ou seja, ele vai repetir todos os meses, porque dessa maneira você cria esse lembrete uma única vez e todo mês você é lembrado naquele dia de fazer o seu planejamento do mês seguinte. É assim que eu faço e funciona muito bem pra mim. Bom, e pra fazer um bom planejamento, é essencial que eu tenha feito uma ótima revisão semanal antes. O que é revisão semanal? Eu uso um método de produtividade, gerenciamento da vida e do fluxo de trabalho chamado GTD já há muitos anos. E esse método tem alguns hábitos muito importantes. Um deles é a revisão semanal. A revisão semanal, muito resumidamente, é como se fosse uma reunião sua com você mesma, que você faz uma vez por semana para revisar todo o seu sistema e garantir que ele esteja atualizado, basicamente. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso, vou deixar linkados aqui na descrição do vídeo, assim como um montão de posts e tutoriais lá no blog, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo se você tiver interesse. Ter feito essa revisão semanal me ajuda a saber o que está em andamento, então eu reviso meu próprio calendário, eu reviso minhas listas de próximas ações, de projetos que estão em andamento, de projetos que estão incubados, e tudo isso me ajuda a ter uma visão mais abrangente para eu conseguir planejar o meu mês. Logo, eu só faço esse planejamento depois que eu tiver realizado a minha revisão semanal. Por exemplo, se eu fizer a minha revisão semanal na sexta-feira de manhã, muito provavelmente vai ser útil para mim fazer o planejamento ou na sexta-feira à tarde ou no sábado, por exemplo. Eu não faço ao mesmo tempo, a não ser que eu tenha muito tempo disponível para fazer essas duas coisas. Uma vez que eu tenha feito a minha revisão semanal, uma segunda coisa que eu faço é revisar as minhas áreas de foco. Dentro de uma ferramenta chamada Mind Master, eu tenho 2 mapas que são referentes a essas áreas de foco e de responsabilidades e de interesses, que também é um termo do GTD para as diversas áreas da vida. Eu tenho um mapa pessoal que diz respeito a mim como indivíduo, onde eu coloco todas as áreas da minha vida, então saúde, lazer, casa, finanças, e dentro de cada uma dessas áreas eu vou delimitando ainda mais o que tem dentro de cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, em saúde eu coloco lá saúde do corpo, saúde da mente, saúde do espírito, coloco consultas médicas, os acompanhamentos médicos que eu faço, atividade física, enfim, eu vou destrinchando cada vez mais dentro de cada área e vou ali detalhando mesmo pelo que eu sou responsável naquela área determinada. Essa revisão é muito legal porque me permite algumas ponderações. Por exemplo, eu gosto sempre de ter uma área de foco para o meu ano em questão. Esse ano, 2019, essa área é saúde. Então é uma área que eu começo revisando para dar mais atenção para ela. Então eu complemento as informações, vejo se tem algum assunto ali que tá chamando a minha atenção e que eu sinto que de alguma maneira eu preciso criar um projeto para ela ou pelo menos uma aproximação. Então para mim é muito importante revisar essa área. Outra coisa que a revisão das áreas da vida proporciona é um equilíbrio. Será que tem alguma área que eu tô dando mais atenção do que as outras? Será que tem alguma área que tá meio abandonada? O que eu posso fazer a respeito disso? E por fim, eu vejo também, então, se existem projetos ou ideias ou providências que eu preciso tomar para garantir que essas áreas fiquem em equilíbrio ou que eu me sinta mais satisfeita com relação a elas. Esse é um mapa que eu tenho, um mapa com as áreas da minha vida. Um outro mapa que também diz respeito a essas áreas de foco é um mapa com as minhas responsabilidades profissionais. E eu adoro revisar esse mapa porque
como eu trabalho pra mim mesma, eu preciso definir qual é o meu próprio trabalho. Então, nesse mapa, eu defino todas as responsabilidades que eu tenho, tanto com vida organizada, quanto com esse meu trabalho com o GTD e outras frentes profissionais que eu tenho, como, por exemplo, a parte de comunicação, mestrado, a vida acadêmica. Pra mim é muito importante fazer essa revisão para eu não me sentir sobrecarregada, porque quando a gente começa a trabalhar pra gente mesma, a gente costuma fazer mais atividades do que a gente consegue abrigar. Então, revisar essas responsabilidades é super importante para eu ter mais equilíbrio na vida mesmo. Você pode estar se perguntando quanto tempo vai levar esse planejamento mensal. Eu costumo, pela minha experiência, o meu planejamento costuma levar mais ou menos 1 hora. Então, é 1 hora que eu dedico todo mês para fazer o planejamento do mês seguinte. Eu considero esse tempo super ok, em detrimento de todos os benefícios que tem de eu planejar o mês seguinte, né? Depois de revisar então as minhas áreas da vida, eu vou revisar o meu tickler para o mês em questão. O tickler é mais uma técnica do GTD que é como se fosse um calendário 3D rotativo, que eu crio então uma pastinha para cada um dos meses e uma pastinha para cada um dos dias do mês. Porque se eu tiver muito fluxo de papel que vai e vem e eu preciso acessar esses papéis em datas específicas, eu coloco nas pastas ou dos meses seguintes ou quando eu já tiver com as pastas do mês em questão dentro de cada um dos dias. Por exemplo, em setembro eu abro a minha pastinha, eu vou me deparar ali com um boleto de um curso que eu tô pagando até novembro, então vai estar lá o boleto de setembro que eu já deixei lá previamente quando eu recebi todos os boletos por e-mail, eu imprimi, já coloquei na pastinha. Eu vou encontrar documentos de viagens que eu vou fazer e outros relacionados. Aí eu abro então essa minha pastinha pro mês e distribuo nos dias adequadamente, né, de 1 a 30 de setembro, se tiver que distribuir nos dias. Isso é muito legal, me ajuda muito, apesar de eu não ter mais um fluxo tão grande de papéis, eu ainda tenho um fluxo grande de papéis. Não enorme como era antes, né? Hoje em dia a maioria tá digitalizada, mas eu tenho sim bastante coisa que eu coloco lá e me ajuda muito. Porque daí eu reviso todos os dias, tá bom? Mas uma vez por mês eu costumo olhar o que tem pro mês seguinte pra eu já me planejar. Aí eu vou pro meu bullet journal finalmente. Então eu vou criar e aí eu faço isso, tanto o tickler quanto o bullet journal em si. Aí eu vou abrir no primeiro dia do mês, que daí eu faço o seguinte. Então o tickler eu verifico no primeiro dia do mês pra poder fazer essa rápida redistribuição que dura segundos. E o bullet journal eu vou abrir a sessão do novo mês. Atualmente eu tenho 4 sessões, digamos assim, no bullet journal pro mês, que são sessões que estão me atendendo bem e agora para setembro eu vou manter. Primeira sessão que eu crio então é o log do mês, de maneira muito simples, como vocês já puderam acompanhar em outros vídeos por aqui. O meu uso do bullet journal é muito minimalista, eu não quero ter trabalho com isso, ele é uma ferramenta que eu uso mais para registro mesmo no dia a dia e para captura de novas ideias. Então eu crio uma página com o log do mês, que eu só vou preencher à medida que as coisas forem acontecendo, porque eu não quero preencher ali como se fosse um planejamento, eu já tenho a minha agenda do Google para isso. O que eu costumo fazer é justamente montar o log com os dias do mês, né, os dias números e os dias da semana, porque aí ao longo do mês eu vou registrando o que aconteceu em cada um dos dias. Na página ao lado eu costumo chamar de Big Rocks, ou seja, quais são os grandes marcos daquele mês pra mim. Como que eu faço isso? Naquele outro vídeo que eu expliquei o meu planejamento maior, né, sobre o Playing With Me, eu explico que tem o planejamento do ano, o planejamento dos trimestres. Então esse é o momento que eu vou revisitar esse planejamento maior pra ver então o que eu ainda quero concluir este ano, o que eu quero concluir neste trimestre. Setembro é o último mês do terceiro trimestre, então tudo aquilo que eu gostaria de ter concluído até o terceiro trimestre deste ano, eu tenho que concluir este mês. Então vai ser essa análise que eu vou fazer. E como eu também já revisei os meus projetos em andamento, que está no Trello no momento, ainda vou falar sobre isso em um outro vídeo, eu vou listar aqui então quais são os grandes marcos do mês de setembro. Essa parte é muito legal, então eu costumo colocar assim, concluir o projeto tal. Por exemplo, no caso do mestrado, né, eu preciso submeter esse mês 2 capítulos e a introdução da minha dissertação. Então, assim, eu não vou concluir o mestrado esse mês, mas esse é um marco desse projeto, eu preciso submeter esses 3 textos. Então isso entra como um Big Rock do mês. Porque na verdade esse termo de Big Rocks, ele é uma analogia que existe, né? Que se você pegar, por exemplo, 2 potinhos e for encher esses potinhos com pedrinhas pequenas, pedrinhas médias e depois pedrinhas grandes, não vai caber tudo dentro. Mas se você começar colocando as pedras maiores e depois ir encaixando as menores, você consegue. Ou seja, fazendo uma analogia com a nossa vida, a partir do momento
momento que você começa a colocar os projetos maiores e mais importantes em primeiro lugar, como prioridades na sua vida, todo o restante ali do dia a dia, e-mails que você tem que responder, reuniões que você tem que ir, esses pormenores, você vai encaixando e não o contrário. Porque se a gente deixar pra tentar encaixar as coisas importantes pra gente na nossa agenda, depois que a vida começa a acontecer, os compromissos começam a aparecer, nunca vai ter tempo mesmo, tá? Então é uma analogia que eu gosto muito e aí por isso que eu chamo de Big Rocks. Aí a terceira sessão que eu queria é uma sessão de contas do mês. Apesar de eu já ter um controle muito bom disso no meu calendário, na minha agenda do Google, eu gosto também de ter esse registro ali, porque de vez em quando eu dou uma olhadinha nessa página pra ver como que tá o andamento das contas. Eu já gosto de pagar as contas com antecedência, então pra mim ajuda muito ter ali um panorama geral de todas essas contas, tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica. E a quarta página ali relacionada ao mês no Bullet Journal, eu crio uma coisa legal por dia, que prática que eu gosto de fazer, que basicamente todos os dias, então eu não faço isso antecipadamente, mas todos os dias eu defino algo pra mim, pra eu fazer pra mim naquele dia. Então assim, dar uma volta na livraria, tomar um sorvete, ler um livro que eu gostaria, eu sempre defino algo que eu acredito que se eu fizer naquele dia vai me deixar muito bem. Então eu gosto de ter essa coleção, porque também eu vejo as coleções anteriores e isso me dá ideias, né? Acho bem bacana. Voltando lá pro planejamento do mês que eu faço, né, alguns dias antes do mês chegar, enfim, eu reviso algumas checklists que eu tenho, vou falar rapidamente sobre elas. Eu tenho uma checklist com na verdade é uma lista de pessoas que eu gosto de manter contato, são pessoas que eu não vejo no meu dia a dia, mas que eu gosto de vez em quando marcar um almoço, um café, né, marcar alguma coisinha, um bate-papo ou simplesmente mandar uma mensagem. Então eu dou uma revisada nessa lista pra ver se vai ter alguma oportunidade no mês em questão de encontrá-las, de fazer alguma baguncinha e coisa do tipo. Acho bem legal, porque aí eu já vejo algum dia mais propício pra isso e já posso, né, mandar uma mensagem pra pessoa pra combinar alguma coisa. Eu também tenho uma lista de cuidados pessoais, então uma lista praticamente de serviços que eu faço de tempos em tempos, então cortar o cabelo, limpeza de pele, massagem, manicure, sobrancelha, essas coisas. É claro que algumas eu tenho periodicidade semanal, quinzenal, algumas eu vou uma vez por mês, algumas eu não vou todo mês, mas é uma lista bem completa que me ajuda a revisar e aí eu escolho se naquele mês eu pretendo fazer algum tipo de agendamento nesse sentido. Outra checklist que eu tenho é uma checklist de limpeza detalhada da casa, dividida por cômodos. Então o que eu costumo fazer é uma vez por mês olhar tudo que tem ali pra ver se nesse mês eu preciso definir uma aproximação pra algum daqueles itens. Então, né, são coisas que a gente não costuma fazer no dia a dia ou até mesmo na faxina semanal, que a gente costuma fazer com uma periodicidade, um espaçamento maior. Então eu dou uma olhadinha nessa lista pra ver se tem alguma coisa ali que eu preciso fazer este mês. Eu também tenho uma lista de coisas que eu preciso comprar de modo geral, então eu tenho tanto listas padrão de supermercado, farmácia, hortifruti, feira, etc. Como eu tenho também coisas avulsas que eu quero comprar, que eu preciso comprar aqui pra casa. Então eu dou uma olhada em todas essas listas pra ver se tem alguma coisa ali que me chama atenção e eu falo, não, esse mês eu posso comprar isso ou não posso, né, dependendo do meu orçamento. E por fim, uma última lista que eu olho é uma lista de investimentos, da minha cartela de investimentos, pra eu saber como que tá indo, quanto que eu vou investir esse mês, quais são as metas de investimento que eu tenho. Acho que essa é uma revisão bastante importante. Bom, eu não poderia falar de planejamento do mês sem olhar o mês em questão. Então, eu uso a agenda do Google, pra quem não sabe, já há muitos anos, eu adoro. Acho que é a melhor ferramenta que existe pra isso. E aí o que eu faço? Eu coloco no modo de visualização mensal, e aí com isso eu consigo ver todos os compromissos que eu já tenho agendados pra aquele mês, e eu garanto que todos os compromissos realmente estejam agendados. Pra isso eu tenho uma checklist também de agendamentos possíveis, então assim, pessoas que frequentemente fazem reunião comigo, a gente tem uma reunião quinzenal de instrutores do GTD, eu dou uma olhadinha então pra ver se essa reunião já tá agendada pra esse mês, as duas reuniões. Geralmente eu costumo fazer uma reunião, um encontro com o Daniel, pelo menos uma vez por mês, pra gente falar sobre os projetos em andamento. Então existem algumas reuniões e agendamentos que eu já costumo fazer, então eu tenho uma listinha de quais são, pra ver se já estão todos listados no meu calendário, porque se não estiverem, aí eu aproveito pra marcar. Especialmente consulta médica também entra aqui nessa lista, pra ver se tem alguma... Eu faço o check-up anual, claro, mas eu vou distribuindo ao longo dos meses, então eu dou uma olhadinha pra ver se tem ali algum agendamento que eu posso fazer. Por exemplo, eu já dedico, sei lá, eu pego dia 14 de manhã, eu vou dedicar pra fazer exames, então eu sei que se eu for na consulta médica, eu vou agendar essas consultas pra antes do dia 14, porque aí eu consigo me programar pra fazer os exames no dia 14, sabe? Eu também já programo
umas folgas que eu vou ter. Eu faço cursos que às vezes duram um dia inteiro, a maioria deles dura o dia inteiro, às vezes eu faço cursos no final de semana inteirinho, por isso eu preciso ter uma rotina bem disciplinada de folga, de descanso, porque senão eu fico realmente muito cansada fisicamente e mentalmente. Então, por exemplo, quando eu dou aula no sábado e no domingo, eu não marco nada pra fazer de noite nesses dias, porque eu fico realmente cansada, eu não vou conseguir estar presente. E eu procuro também na sexta e na segunda não agendar nada, porque mesmo que eu trabalhe é de uma maneira muito leve, não tenho nenhum agendamento. Quando eu faço algum treinamento durante a semana, então, por exemplo, terça-feira, o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, eu tenho treinamento, eu também não marco nada de noite, nem na noite anterior e nem na manhã seguinte, nenhum agendamento, pra eu conseguir descansar e me dedicar a esse treinamento em si. Então essas folgas, ter isso na minha agenda me ajuda bastante a fazer esse planejamento do mês, porque eu sei que eu tô dando tempo pra mim mesma, né, pra eu me recuperar. E a última coisa que eu olho também são os aniversários do mês, pra ver se eu preciso comprar algum presente, pra já perguntar pra pessoa se ela pretende fazer alguma coisa pra eu reservar na minha agenda um tempinho pra ela, pra poder ir, né, no restaurante, numa festa na casa dela, enfim. Então é assim que eu faço, gente, meu planejamento do mês. Quando eu tenho viagens, isso já vai estar na agenda, então quando eu fizer a minha revisão semanal, eu já vou ter visto e já vou ter tomado providências ou listado as providências a serem tomadas. Dessa maneira eu consigo olhar pro meu mês e saber que tudo que eu tenho que fazer já tá listado ali na agenda, aquilo que é realmente importante pra mim eu listei no meu bullet journal ali com os big rocks. No dia a dia eu vou fazendo, né, eu vou seguindo o que já tá na minha agenda do Google. Então eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico o que entra na agenda, o que não entra, o que entra numa suposta lista de tarefas, que no GTD a gente chama de próximas ações. E eu gosto de diariamente olhar no meu bullet journal que tá nessa lista de big rocks pra ver se eu tô trabalhando nela, se ela tá andando. Isso é muito legal, porque quando a gente faz a transição de um mês pro outro no bullet journal, a gente faz essa análise dos big rocks concluídos, né? Pelo menos eu faço essa análise dos big rocks concluídos no mês anterior pra ver o que ficou pra esse mês, o que eu não consegui fazer, pra renegociar esses acordos comigo mesma. Então esse planejamento mensal, ele, como vocês podem ver, ele é dividido em duas partes. É um planejamento maior que eu faço 15, 10 dias antes, e esse planejamento menor, que seria o resultado do planejamento que eu faço quando chega o mês, que é abrir, né, a coleção nova no bullet journal, verificar o tickler e tudo mais. O grande segredo de qualquer planejamento tá no dia a dia, então é você testar se aquilo que você planejou funcionou mesmo, e pra isso a gente tem muitos outros vídeos pra falar a respeito. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e não esquece de deixar seu like aqui embaixo e me dizer nos comentários se você gostou desse formato de vídeo, se você quer que eu continue fazendo mês a mês, se você quiser. Se tiver uma aderência grande assim, eu vou continuar fazendo. Acho que é legal até pra eu manter esse registro, caso eu mude alguma coisa nesse planejamento mensal. Vale dizer que todos os passos que eu dei aqui compõem uma checklist da mesma maneira. Então, checklists são excelentes arquivos de referência que nos dão suporte aí pra gente fazer as nossas coisas, especialmente coisas com recorrência, como no caso do planejamento mensal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então. Quero desejar pra você um ótimo mês de setembro e nos vemos no próximo vídeo.